Pai, Senhor Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, canal Hora Teológica, retornando aqui para aquela famosa dica de leitura. E hoje são várias dicas de leitura. Então, fiz até um exercício hoje para trazer tanto peso, né? E hoje é aquele vídeo temático, a continuação daquele primeiro vídeo sobre os pais da igreja. Hoje nós vamos terminar, ok? A segunda parte. E antes, quero agradecer aqui vocês, irmãos, que vocês já são inscritos aqui no canal, por estar compartilhando, divulgando nosso trabalho aqui. Quero agradecer de coração, que Deus abençoe a cada um. E você que não conhece o canal, que está passando pela primeira vez, não deixe de passar aqui sem dar aquela curtida, sem dar aquele like, tá bom? Se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também ajudar nosso trabalho a alavancar, a divulgar o nosso trabalho para não parar, ok? O YouTube também vê que nosso trabalho é relevante para a gente não parar e conseguir trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, amém? Então vamos começar. Para início de conversa, olha aqui, irmãos, que coisa linda. Tem um formato diferente. Para ler Os Pais da Igreja, do Adalbert Hamann, que é um católico erudito francês, que é esse aqui da editora Paulus. Esse aqui, praticamente, ele vai te introduzir, se situar, como começar a ler Os Pais da Igreja. É um livro belíssimo. Aqui, ó, tem alguns gráficos aqui, ó, algumas fotos, algumas gravuras antigas. Aqui, ó, vai falar sobre cada um pai da igreja, o que cada um ensinou, para você conseguir entender o posicionamento de cada um referente a cada tema da teologia. Só que coisa belíssima. O nascimento das letras cristãs, olha só, muito interessante. Introdução, você tem aqui, ó, Tertuliano, a confissão de fé. Você pode dar uma paradinha aqui para dar uma olhadinha melhor, tá bom? Essa aqui é a primeira dica. Um outro livro também básico, também como uma introdução, esse aqui do Luigi Padovese, Introdução à Teologia Patrística, tá? Da Edições Loyola. E também é um livro básico para a introdução do período patrístico, a teologia dos pais da igreja, né? Vai falar sobre a disciplina patrística, os padres da igreja e a cristologia, os padres e a doutrina trinitária, os padres e a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, os padres e a escatologia, a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas, os padres e a moral, os padres e a espiritualidade, ou seja, ele vai situar aqui cada tema da teologia e vai posicionar, certamente direcionando a cada um que cada um falou sobre isso. Esse aqui é de vários autores, Antônio Bogás, Márcio Couto, John Hansen, Patrística, Caminhos da Tradição Cristã, também da editora Paulus, ok? Também vai dar uma introdução básica sobre a tradição cristã, como ela foi passada nos séculos, né? A partir da igreja primitiva, ao período patrístico e como chegou até nós. Aqui, ó. Prefácio aqui que é bem interessante, eu vou passar para vocês, só para vocês terem uma noção de que se trata o livro. Você tem aqui, ó, no capítulo 1, a introdução ao período patrístico, patrística cristã em seu contexto. Aí você vai para o capítulo 2, os escritos dos pioneiros, os primeiros pais, né, os apostólicos, apologistas, o martírio da igreja. Aí os temas eclesiais, a comunidade cristã, a pentarquia, a vida litúrgica, né, sacramental, no caso, como eram feitos os cultos na época da igreja primitiva, a doutrina social da igreja, entre outros. É um livro belíssimo. Aqui a gente vai entrar naqueles famosos livros verdinhos que o pessoal fala, né? Aquela coleção patrística da Paulus. Aqui a gente começa com Orígenes, Tratado sobre os Princípios, editora Paulus. Esse aqui é considerado, irmãos, uma teologia sistemática do período patrístico. Talvez a primeira teologia, claro que não vai abordar todos os temas que nós temos hoje, mas ele vai dar uma apanhada, ele vai dar o pontapé no que temos hoje de teologia, né? E Orígenes, que era um filósofo da igreja de Alexandria, claro que tem muita coisa que a gente não há de se concordar com ele, como a questão da posição universalista, né? Que ele achava que quando Jesus vem renovar todas as coisas, até mesmo aqueles que
no caso que tem um pecado irreversível, no caso Satanás também seria salvo. Então é uma coisa que, fora isso e algumas outras coisinhas, Orígenes tem que ser lido com bastante critério e bastante cuidado. Aqui, ó, sobre os princípios de Orígenes, a exposição sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mundo e as criaturas, o justo e o bom, a ressurreição, as promessas e tudo mais. É praticamente uma teologia, né? Sistemática, básica. Aqui para você conhecer os primeiros padres da igreja, chamados de padres apologistas. Né? No outro nós falamos sobre os padres apostólicos, aqueles que viveram no período que aprenderam com os discípulos, com os apóstolos de Cristo. Esses aqui já são aqueles que alguns também dividem entre padres apologistas e polemistas, aqueles que vão defender a razão da nossa fé. E aqui você tem Carta de Ogneto, Aristides de Atenas, Taciano Sírio, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, Hermias, o filósofo, ok? Esse aqui é um livro de São Jerônimo. Né? Esse aqui é o comentário ao Evangelho de Mateus, a editora Paulus. Okay? Ele vai discorrer aqui, como está dizendo, ele vai discorrer sobre o tema do Evangelho de Mateus, vários versículos. Né? Ele vai comentar um por um. É um livro riquíssimo. Tem algumas coisas assim que você vai encontrar até na Catena Áurea sobre ele. E é o Evangelho de Mateus, totalmente comentado na visão de Jerônimo. Aqui a gente fala São Jerônimo, mas é conhecido também como Jerônimo de Estridão. Okay? Esse aqui também falando sobre o período patrístico, Santo Hilário de Poitiers, Tratado sobre a Santíssima Trindade. Só vai tratar sobre isso, o livro é só sobre isso. Tá? Além de que tem o posicionamento de Basílio, de Atanásio, então você vai ter aqui o posicionamento de Hilário, que ele fala. O interessante é que ele não vai dar nomes aos capítulos, ele só vai dar numeração, né? Aqui, ó, capítulo 1º, capítulo 2º, o sumário dele aqui. Ok? Para quem está trabalhando sobre a doutrina da Trindade, é um ótimo livro. Esse aqui praticamente é um livro também bastante conhecido, que vai tratar sobre a biografia de alguns pais da igreja, né? Não todos, porque são muitos. Esse aqui é do Brian Litfin, da Edições Vida Nova, Conhecendo os Pais da Igreja. E aqui você tem alguns que ele vai tratar essa biografia. Por exemplo, vou apresentar para vocês aqui sobre quem ele vai falar. Ele vai falar aqui sobre Inácio de Antioquia, Justino Marte, Ireneu de Lyon, Tertuliano, Perpétua, Orígenes, Atanásio de Alexandria, João Crisóstomo, Agostinho e Cirilo de Alexandria. Outro livraço também. Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Esse aqui do Christopher Hall, da editora Ultimato. Esse aqui também ele vai trabalhar o período, alguns pais da igreja, assim, o sistema, o método de cada pai da igreja em trabalhar, em como proclamar o evangelho, a questão dos ensinos. Ele vai fazer aquela distinção da escola de Alexandria, de Orígenes, com a escola de Antioquia. Onde em Antioquia eles trabalhavam com a interpretação literal do texto, enquanto a Alexandria trabalhava com a interpretação alegórica. Né? E uma escola se opunha à outra, mas o objetivo era sempre o mesmo, propagar o evangelho, cada um na sua visão. Aqui você tem, por que ler os pais da igreja? A mente moderna, a interpretação bíblica, vai fazer a diferença de como interpretamos hoje com a interpretação dos pais da igreja. Muito interessante. Quem são os pais? Aqui ele vai introduzir quem são eles. Os 4 doutores do Oriente, que são Atanásio, Gregório Nazianzo, Basílio e João Crisóstomo. Os doutores do Ocidente, Ambrósio de Milão, Jerônimo, Agostinho e Gregório Grande. A exegese de Alexandria e a resposta de Antioquia, aquilo que eu falei. Esse aqui, do pastor Rodrigo Lemos, da editora Reflexão, Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos. Um livraço da editora Reflexão, mesmo sendo fininhos, que ele vai tratar a questão sobre a perseverança dos santos. Né? Aqui, uma introdução ao pensamento patrístico acerca da possibilidade da apostasia. Ele vai falar, a pessoa perde ou não perde salvação. Em que ângulo que é visto isso? Né? Que os pais da igreja pensavam sobre isso, a questão da pessoa estar hoje em Cristo e
abandonar Cristo, apostatar da fé. Essa é a visão dos muitos pais da igreja, que o pastor Rodrigo Lemos vai discorrer perfeitamente, belíssimamente. Ele vai começar aqui, ó, a origem do ensino, uma vez salvo, salvo para sempre. Os pais apostólicos e a segurança eterna dos salvos. Aí vai falar sobre a Didaquê, Clemente de Roma, Segunda Clemente, Inácio, Policarpo, Carta de Barnabé, Pastor de Hermas. Aqui, ó. Um livro belíssimo. Aí você vai para a segunda parte. Os pais gregos e a segurança eterna dos salvos. O que os pais gregos pensavam sobre isso? Justino de Roma, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio, Basílio, Cesareia, João Crisóstomo, Cirilo de Jerusalém, Cirilo de Alexandria, né? Olha aqui, ó, essa parte aqui. E a última parte, os pais latinos e a segurança eterna dos salvos. Tertuliano, Cipriano, Jerônimo e Agostinho. Ok? Fica a dica aqui belíssima. Esse aqui, embora não foi escrito por um pai da igreja, escrito por São Tomás de Aquino, a pedido do Papa, né, de sua época, ele vai compilar isso aqui, a Catena Áurea. Esse aqui é o volume 1. Esse aqui é o Evangelho de Mateus comentado, versículo por versículo, por cada pai da igreja. O interessante é você ver, por que o volume é tão grande? Por quê? Porque cada versículo do Evangelho de Mateus é comentado não por um, por dois, mas às vezes por 5, 6 pais da igreja. Então você tem vários posicionamentos sobre cada versículo do Evangelho de Mateus na igreja primitiva. Então, uma obra riquíssima. Essa aqui você não pode deixar de ter. Aqui, ó. Olha o sumário. Gigante. Praticamente todo o Evangelho de Mateus comentado detalhadamente. Olha isso aqui, ó. E a fonte também belíssima, tá? Muito confortável para a leitura. Isso aqui da editora Eclésia. E esse último aqui, que é do Cláudio Moreschini e Enrico Norelli, Manual de Literatura Cristã Antiga, Grega e Latina. Esse aqui da editora Santuário, uma editora um tanto desconhecida, mas os irmãos que conhecem esse trabalho do Enrico Norelli e Moreschini, a Edições Loyola, ela praticamente tem um trabalho completo, esse aqui é mais resumido, tem um trabalho completo separado em 3 volumes, para quem conhece, né? Aquelas 3 obras da Edições Loyola, o mesmo nome, tá? O mesmo autor, é a mesma obra, sendo que é um trabalho mais expansivo, mais extenso. Isso aqui é aquele trabalho mesmo mais resumido, tá? O que vai tratar? Ele vai tratar sobre todo o período patrístico, né? A introdução aqui, ó, muito breve. E ele vai falar também sobre todo o período, sobre todos os pais da igreja, as controvérsias, os concílios, as doutrinas que foram pensadas, as heresias da igreja primitiva. Aqui, ó, a primeira carta a Corinto, carta aos Filipenses, tradição evangélica. Vai falar também sobre livros apócrifos, né? Ó, os extratos proféticos, os fragmentos das obras perdidas. É uma obra riquíssima para quem quer entender e conhecer mais da igreja primitiva, os escritos dos primeiros padres, ok? Tá aí, ó, essa última dica aqui. Então, é isso. Fica com a gente aqui, vai ter mais vídeos temáticos vindo para essa semana aí. E nós vamos estar anunciando também no Instagram. Vai ter a descrição aqui e vai ter a descrição também de todas essas obras aqui abaixo, no link da descrição, para você adquirir, ok? Fique com Deus, até a próxima.